Oi! Ainda ontem eu falei um pouquinho sobre a dor de perder-se de si mesmo. Infelizmente, a perda de si mesmo é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Há algum tempo eu li, por recomendação da minha antiga psicóloga, o livro intitulado Quem Me Roubou de Mim, de autoria do padre Fábio de Mello. Trata-se de uma leitura reflexiva, agradável e de fácil assimilação, porque, sim, o padre Fábio escreve muito bem. Hoje darei início à leitura deste livro. Espero que gostem dele tanto quanto eu. Vamos começar? Quem me roubou de mim? O sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. Apresentação. Este livro não é um ensaio teológico, também não é um tratado de antropologia especializada. É apenas a satisfação de um desejo simples, menor. Desejo de abrir portas, romper cativeiros, acender luzes, propor liberdade. Desejo de expor o assombro que tenho experimentado ao ver as dores do mundo, os calvários da humanidade. As dores são muitas, então quis eleger uma delas, o sequestro da subjetividade. Um roubo silencioso que nos leva de nós. Acontecimento comum, mas não noticiado, que fragiliza e impossibilita o humano de viver a realização para a qual foi feito. A vida humana é uma constante experiência de travessia. Estamos em êxodos contínuos, em processos de deslocamentos intermináveis, porque, enquanto estivermos vivos, seremos convidados para o movimento que nos proporciona a superação de estágios, condições e atitudes. O ser humano se encontra em constante evolução. Nunca estará completo. A morte nos surpreenderá e ainda estaremos em processo de feitura. Um destes processos é a travessia da condição de indivíduos à condição de pessoas. É simples, nascemos indivíduos, mas a condição de pessoa é um lugar a ser alcançado. Precisamos, pela força do aperfeiçoamento, chegar aos dois pilares sobre os quais o conceito de pessoa se estabelece. Ser pessoa consiste em dispor de si e dispor-se aos outros. O sequestro da subjetividade é um acontecimento que atenta diretamente contra o primeiro aspecto deste processo, a disposição de si. Toda relação que priva o ser humano de sua disposição de si, de sua pertença,
ou seja, a capacidade de administrar a própria vida. De alguma forma, caracteriza-se como sequestro da subjetividade. A palavra sequestro já é absolutamente familiar a todos nós. Habitualmente, acompanhamos pelos noticiários casos de pessoas que são separadas de suas famílias e mantidas em cativeiros. É o sequestro do corpo. Estabelecida a ruptura, começa a negociação entre familiares e sequestradores. O desfecho desta modalidade de violência dependerá do resultado da negociação. O sequestro do corpo é uma forma de roubo. Alguém foi materialmente levado de seu meio. O livro partirá desta forma de sequestro. Sempre que uma pessoa é retirada de seu mundo particular e subjugada aos maus tratos de um cativeiro, inicia-se nela um processo terrível de rendição que a colocará na condição de vítima. Vitimada, deixa de ser proprietária de seu destino e passa a obedecer às ordens de seu sequestrador. Paralelamente ao sequestro da materialidade, colocaremos a questão do sequestro da subjetividade, uma espécie de roubo que não é material, não possui cativeiros materiais localizados e que pode ter início nas relações que estabelecemos. A partir dessa forma de sequestro nasce o mal-estar psicológico, o sofrimento que não tem localidade no corpo, mas possui o poder de adoecê-lo, fragilizando profundamente o ser que sofre, uma vez que o sequestro lhe retira da centralidade de suas próprias decisões. São muitas as modalidades de sequestro da subjetividade. Qualquer forma de relação humana corre o risco de se transformar em roubo, perda de identidade. Basta que as partes se percam de seus referenciais e se ausentem de si mesmas. Marido e mulher, namorados, pais e filhos, traficantes e dependentes, amigos, dirigentes e dirigidos, enfim, são muitas as relações que representam perigo à nossa subjetividade. Requer prudência, cautela, para que não sejamos vítimas ou vitimadores. É importante salientar que aqui a reflexão está amparada nos princípios evangélicos. O porto do qual partimos é a experiência concreta de Jesus e sua palavra, capaz de promover a vida e a liberdade necessária para bem vivê-la. O contexto da palavra de Jesus é o simbólico. Símbolo é a realidade que estabelece pontes, gera entendimento e superação.
A vida e a postura de Jesus estão sempre em oposição declarada às realidades diabólicas de seu tempo. Diferente do simbólico, o diabólico quebra, desagrega, impede. Sequestros da subjetividade possuem o poder de quebrar a estrutura daqueles que o experimentam. É a partir disso que analisaremos as relações humanas como simbólicas e diabólicas, identificando nelas os caminhos dos sequestros e das devoluções. Relações simbólicas são aquelas que nos permitem o crescimento e a superação de nossos limites, porque são capazes de estabelecer pontes que nos permitem travessias. Relações diabólicas são aquelas que nos paralisam e nos fazem retroceder, porque obstaculizam os caminhos. Este livro quer ser simbólico, porque está comprometido com o desejo de lhe fazer bem. Ele é uma aventura desejada. Considere-o como uma pequena viagem, cujas estradas passam pela vida de muitas pessoas que cruzaram o nosso caminho. Para que esta viagem seja tranquila, algumas placas serão nossos guias. São conceitos da filosofia e da teologia cristã que serão explicitados. Se em algum momento da leitura o texto lhe parecer difícil, vença o desafio. Não permita que a preguiça lhe sequestre. Vá adiante. Todo livro precisa nos acrescentar algo novo. Toda forma de saber nasce de um não saber. Pronto, a viagem vai começar. Agradecemos sua presença. Precisamos dilatar as consciências que temos de nós mesmos. É assim que Deus ganha espaço em nós. Quanto mais consciente do que somos, fazemos e podemos, seremos homens e mulheres mais realizados, prontos para o desafio de transformar o mundo. A teologia cristã tem avançado muito na compreensão de que a realização humana é o mesmo que a revelação de Deus. Esta tem sido nossa crença. Onde houver um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Queiramos isso sempre até o fim que não tem fim.